Olá, estudante! Seguindo aqui a nossa série de vídeos descomplicados de APIs RESTful com Node.js e TypeScript, hoje a gente vai implementar um serviço que é muito corriqueiro aí no dia a dia do desenvolvimento web, que é implementar um serviço de upload de arquivos. Então imagina que você tem lá uma aplicação front-end, onde tem um formulário, que o usuário vai enviar uma imagem, vai enviar algum tipo de arquivo, e aí obviamente o servidor precisa receber esses arquivos. Geralmente tem algumas soluções que são meio bicho de sete cabeças para implementar esse tipo de serviço, então eu vou mostrar hoje aqui uma solução que você vai ver que é bem simples, com pouco código, que a gente já consegue matar isso a pau. Só um disclaimer, eu não vou salvar aqui nesse projeto os arquivos no banco de dados, eu vou salvar no próprio servidor, uma pasta no servidor. Futuramente eu vou mostrar como fazer esse serviço, vou refatorar, esse serviço para salvar lá no MongoDB. Vamos para o código? Estou aqui com o meu terminal aberto, eu estou aqui já na minha pasta de workspaces, de projetos, eu vou vir aqui e vou criar uma pasta chamada exemplo upload RESTful e enter. E aí eu vou mandar abrir esse projeto lá no VS Code com o comando code, exemplo upload RESTful e enter. Abriu aqui meu VS Code, vamos começar aqui inicializando esse projeto, como um projeto Node. Então vou rodar aqui um npm init-y, ele inicializou aqui meu projeto com um package.json padrão. Vamos instalar agora as dependências de projeto. A gente vai precisar nesse projeto de npm do Express. A gente vai instalar agora os middlewares que a gente precisa nesse projeto Express. Então os middlewares são, primeiramente, um middleware chamado Express File Upload, que é um middleware que ajuda a gente a implementar recebimentos de arquivos na requisição dos endpoints, dos serviços. Então ele facilita muito esse processo. Lembrando que um middleware é basicamente uma lib, que funciona ali junto ao Express por baixo dos panos e facilita a nossa vida aqui no desenvolvimento em algum tipo de especificidade. No caso dessa aqui, para a gente receber arquivos nas requisições. Também vou precisar dos seguintes middlewares: o CORS, que eu já mostrei lá no vídeo anterior, que ele habilita com que outras aplicações externas, consigam acessar aqui a nossa API, o nosso back-end. Eu vou precisar também de outra chamada Morgan, que é basicamente um logger, ele dá logs aí para cada requisição que a nossa API recebe, com um pouco mais de detalhe. Eu acho que é isso, vamos mandar instalar, então enter, ok. E agora eu vou instalar as dependências de desenvolvimento, então npm-d. Basicamente eu tenho dois tipos de dependências de desenvolvimento. Primeiramente eu vou instalar alguns tipos de algumas libs que eu vou utilizar aqui. Então, por exemplo, eu vou instalar os types do Express em si, e para essa aula aqui eu vou precisar também instalar os types do Express File Upload, para poder trabalhar com ele aqui de uma forma um pouco melhor. E eu vou também utilizar nesse projeto dois pacotes que fazem parte já do Node, que são o PF e o FS. Para trabalhar com eles com TypeScript de uma forma um pouco mais sadia, é interessante que você instale também os tipos do Node. Além dos types, eu preciso instalar também as dependências referentes ao TypeScript. Então, que é basicamente o próprio TypeScript e aquele TS Node que eu mostrei lá na aula anterior, que é o cara que consegue compilar, transpilar e executar TypeScript. Então, ele transpila TypeScript para JavaScript e já executa também. Então, vamos lá. Então, aqui, @types /express @types /node @types /express file upload TypeScript e TS Node. Eu estava me esquecendo aqui, mas tem mais uma dependência de desenvolvimento, que é o Nodemon, que ele vai basicamente permitir com que a gente execute aqui a nossa aplicação de tal forma que sem precisar parar o servidor. Ele vai permitir aquele hot reload, que acelera muito aí durante o desenvolvimento. Então, Nodemon, eu vou instalar essas dependências aqui e já volto. Dependências instaladas, vamos começar a criar aqui os nossos artefatos. Nesse projeto, a gente vai criar primeiramente a pasta src, e dentro dessa pasta src, para esse projeto, a gente vai criar apenas 3 artefatos. Aqui na raiz da src, eu vou criar o app.ts e o server.ts. Dentro da pasta src, eu vou criar outra pasta chamada hosts, e dentro da pasta hosts, eu vou criar um cara chamado upload.ts, que vai ter basicamente o nosso endpoint de upload de arquivo. Vamos começar pelo app.ts, aqui eu vou importar tudo como Express from Express, também vou importar tudo como File Upload from Express File Upload, vou importar tudo como Course from Course e vou importar também tudo como Logger, vou batizar de Logger, lá do Morgan. Beleza, importações realizadas, e aí vamos primeiramente já criar e exportar o nosso App Express. Bem, vou aqui adicionar esses middlewares, app use source, app.use logger no modo dev e app use
File Upload. E por hora é isso. Daqui a pouco eu volto aqui. Vamos configurar o nosso server. Então aqui eu vou importar o objeto app from.app e vamos fazer aquela configuração de porta, né? Igual a gente fez lá no outro vídeo. Dá uma olhada lá que eu dei mais detalhes a respeito. E aí a gente vai criar nosso objeto server, inicializando aqui nosso servidor, né, da aplicação. Então na porta que a gente especificou e a gente cria lá aquela função só para sinalizar que o nosso servidor startou. Eu vou só quebrar isso aqui um pouquinho, aí, e aqui basicamente um console.log, abre crase, app ouvindo na porta, e aí a gente interpola aqui a porta. Então lá na outra aula a gente viu também o problema caso o processo seja finalizado, isso vai interromper abruptamente a aplicação, então a gente tem que lidar com isso. Então process.on, seguinte, criar uma funçãozinha aqui para lidar com este problema, e aí a gente fecha o nosso server e só dá um log aqui falando que a aplicação finalizou, um app finalizado. Bem, antes da gente tentar executar esse nosso server, esse nosso app, vamos só configurar lá o package JSON. Aqui ele tem uma única entrada teste, vamos trocar para dev, e aqui a gente vai botar o nodemon em ação. Então nodemon --exec cs node src /server.cs. Se a gente fez tudo certo, na hora que a gente executar aqui o npm run dev, o nosso app vai startar lá na porta 3000. Vamos executar aqui o npm run dev. Ok, app ouvindo na porta 3000. Se eu der um Ctrl C aqui, ele fala lá que o app foi finalizado, então parte de configuração para executar a aplicação, ok. Agora que o nosso app já consegue ser startado, vamos partir aqui para o nosso serviço de upload. Aqui estou no upload.ts, vou importar lá do Express o nosso roteador, né, o router, e aqui eu vou já exportar e criar o nosso upload router, inicializando ele aqui com a função router. Bem, aqui a gente vai implementar um único serviço, um único endpoint, que ele pode receber um único arquivo ou vários. Independente se ele vai receber um ou vários, a gente vai salvar tudo em uma pasta aqui dentro da nossa aplicação, que vai ser gerada também automaticamente a partir do momento que o primeiro arquivo seja enviado. Então vou pegar aqui o upload router.post. Por que post? No protocolo HTTP, a gente tem uma série de métodos HTTP. O método GET, ele é utilizado para serviços de leitura, ou seja, serviços que vão retornar algum dado. Eu não vou salvar nada no servidor, não vou criar nada de novo no servidor, eu só quero consultar algo que já existe lá. Já o método POST, ele é utilizado quando eu vou criar algo novo no servidor. Algo que não existia ainda vai ser criado aí pela primeira vez, como, por exemplo, os arquivos que eu vou enviar aqui para o servidor. Outros dois métodos que são muito utilizados, né, quando a gente implementa endpoints, são o método put, que é utilizado quando a gente vai alterar algo que já existe lá no servidor, então a gente vai atualizar lá algum recurso que já está lá, e também o método delete, que a gente utiliza para remover, apagar algo que já está lá no servidor. Então aqui no caso, o método mais apropriado é o método post, a gente utiliza a função post. A gente vai configurar lá no FTS o caminho /upload para esse roteador. Então aqui eu vou sinalizar que esse serviço vai estar na raiz desse caminho upload que vai ser setado lá no FTS. Ok? É o primeiro parâmetro, então está na raiz, e a gente cria aquela função que recebe requisição e resposta. Vou estender essas chaves e vamos começar a implementar. A primeira coisa que a gente precisa verificar aqui é se veio algum arquivo. Pode ser que alguém, alguma aplicação, invoque esse serviço sem mandar nada. O Express File Upload, ele injeta aqui dentro da requisição um objeto chamado files. Se você passar o mouse aqui em cima, ele vai falar, ó, objeto do tipo file upload.fileArray. Então, esse cara aqui, ele é um objeto que tem dentro dele todos os arquivos que foram enviados aqui. Então, a gente precisa verificar primeiro se esse cara existe, e se ele existe, se tem alguma coisa ali dentro. Então vamos fazer uma checagem segura aqui. If not hack.files, tá? Se não existir esse cara, ou vou pegar o object lá do JavaScript, ele tem uma função keys, essa função keys ela pega um objeto JavaScript e lista todas as propriedades que tem lá dentro. Então, basicamente vai retornar um array do tipo string com um dos nomes de todas as chaves, todas as propriedades que tem lá dentro. Se não tiver nada nesse cara, quer dizer que nenhum arquivo foi enviado, porque quando eu mando um ou mais arquivos, esse keys vai retornar um array com os nomes dos arquivos. Na verdade, os nomes dos arquivos não, os apelidos, né, que foram dados lá programaticamente para cada um desses arquivos, tá? Mas a gente vai chegar lá. Eu vou passar aqui para ele o
Hackfiles. E se o tamanho desse array, né, length, for igual a 0, quer dizer que eu não recebi absolutamente nada. Então, nesse caso, eu tenho uma requisição mal feita ou um bad request. Então, vou retornar aqui meu objeto de resposta com o status 404, que é o status de bad request, tá? De requisição mal feita. E aí eu vou mandar aqui uma mensagem informando, né, que nenhum arquivo foi recebido. Não recebi nenhum arquivo. Agora, se ele não entrou nesse if, quer dizer que tinha alguma coisa dentro desse arquivo. Então, vamos tratar isso. Primeiramente, antes de eu mandar salvar esses caras lá no servidor, vou só testar aí, ver se a gente está recebendo tudo bonitinho e tudo mais. Então eu só vou listar os nomes dos arquivos que eu tenho aqui. Então eu vou criar aqui um array chamado nomes arquivos, que vai receber aqui o object.keys do Hackfiles. Se você passar o mouse aqui em cima, você vai ver que é um array do tipo string. E aí eu vou usar a função forEach para iterar sobre cada um desses caras aqui. E aqui por hora eu só vou dar um console.log em cada arquivo desse. Por enquanto eu vou finalizar aqui a execução desse serviço respondendo aqui só um end. Para quem invocou o serviço não ficar esperando ali para sempre, então eu mato, acabo aí o processo. Para a gente conseguir testar isso aqui, a gente tem que ligar agora esse roteador lá no app.cs. Então eu vou importar esse camarada aqui, ./hosts/upload. Aqui dentro a gente vai ter aqui, ó, o upload router. Bem, então aqui embaixo eu vou pegar, por meio da função use, eu vou atrelar o caminho /upload a este roteador aqui. Então agora o caminho /upload está atrelado às rotas que eu tenho aqui, que no caso é só um endpoint. Então agora eu posso vir aqui no terminal. Eu tinha parado aqui o meu NodeMon, né, só para testar se a finalização estava acontecendo direitinho, mas vamos executar ele de novo. E a gente não vai precisar mais parar ele. Vamos ver se tem algum erro, se eu esqueci de alguma coisa. Beleza, app vindo na porta 3000. Agora a gente precisa testar isso. Então vamos configurar o Insomnia para poder testar. Abri aqui o meu Insomnia, tá zerado aqui, né? Eu não tenho ainda nenhum ambiente, então eu preciso vir aqui nesse botãozinho do lado do No Environment e Manage Environments. Aqui no Sub Environments eu vou clicar em mais e vou criar um novo ambiente, né? Um novo environment. Vou clicar duas vezes aqui em cima e vou só marcar aqui exemplo de upload de arquivo. Então, só para eu lembrar que ambiente que é esse. E aqui dentro, nesse JSON, eu vou criar a variável base-URL, http, localhost, 3000. Então, só para deixar aqui gravado, né? Para toda hora que eu for criar lá um endpoint, não precisar escrever todo esse caminho do servidor. E também, se depois, quando eu subir isso numa plataforma aí, como o Heroku, por exemplo, já é só eu trocar aqui o caminho e eu consigo testar os serviços tudo bonitinho. Então, só clicar em Done. Agora, eu posso vir aqui selecionar este ambiente que eu acabei de criar e vamos criar aqui uma nova requisição, new request. Eu vou chamar esse cara aqui de realizar upload de arquivo. Ele vai ser uma requisição do tipo post, obviamente, né? E aqui no bar é importante que você coloque aqui como multi-part form, create. Para testar, a gente precisa, obviamente, colocar o caminho do serviço. Então, eu vou usar aquela variável que eu acabei de criar, base-URL. Espera um pouquinho, ela vai aparecer aqui. Clique em cima, /upload, e agora eu tenho que mandar aqui os arquivos. Vamos fazer um teste primeiro só com um arquivo, depois a gente faz um teste com mais arquivos. Então aqui, ó, você vai batizar, dar um apelido para esse arquivo. Perceba que esse apelido não é o nome do arquivo em si, é só um apelido para o parâmetro que vai ser injetado lá dentro do Hackfiles. Então lá no nosso código, quando a gente lista aqui esse arquivo, a ideia é que justamente esse apelido apareça aqui. Então eu vou chamar aqui simplesmente de arquivo 1, e aqui no Velo eu vou vir nessa setinha aqui depois e vou selecionar File, arquivo. Ele vai habilitar esse botão para você escolher um arquivo. Vou clicar aqui em cima e aqui eu tenho algumas imagenzinhas que eu tô utilizando lá num app da série de introdução ao mobile com Flutter que eu tô fazendo aqui no canal, inclusive. Passa depois para dar uma olhada lá, bem interessante. E vou selecionar aqui uma dessas imagens e agora, para testar, eu vou clicar em Send. Beleza? Ele fala aqui, ó, Nobody Returned for Response, porque eu dei um end lá, né? E aí vamos dar uma olhada lá, ó, e ele exibiu arquivo 1. Então, aqui na iteração ele achou o arquivo 1. Vamos colocar mais dois arquivos aqui. Então, vou colocar aqui, chamar de arquivo 2. De novo, File. Vou selecionar outro arquivo. E mais um, arquivo 3. File. Vou selecionar um outro arquivo aqui. E aí, send novamente. De novo, não tem resposta. E ele listou lá os 3 arquivos. Legal? Então, tá tudo pronto aqui para a gente finalmente gravar os arquivos. Vamos lá?
Agora que a gente confirmou que a gente está recebendo os arquivos, está na hora de salvar. Para tanto, vamos importar dois caras aqui que já fazem parte do Node, que são o path e o fs. Então, import tudo como path from path, import tudo as fs from fs. Bem, aqui o algoritmo vai ser o seguinte, deixa eu apagar esse resend, e antes de eu iterar aqui, a gente só precisa criar um diretório para a gente salvar os nossos arquivos. Eu quero que ele crie uma pasta chamada arquivos, que ela vai ficar aqui dentro da src, basicamente aí que eu vou gravar os meus arquivos. Então eu vou criar aqui um const diretório, e aí é o seguinte, na verdade eu vou só criar a pasta de arquivos fora da pasta src, então eu preciso sair da pasta roles, e aí eu preciso também sair da pasta src, e aí então criar essa pasta arquivos. Para tanto, para gerenciar esse caminho todo aí, eu vou utilizar o pacote path, e aqui dentro do path eu tenho uma função chamada join. E basicamente aqui eu vou montando esse caminho. Eu tenho que partir do diretório atual. Então no Node a gente tem uma variável global aqui chamada dirname, que ele guarda o diretório atual do script, né? O diretório que o script está localizado. Então, basicamente eu preciso sair primeiramente da pasta roles. Então eu vou abrir aqui aspas e ponto para sair da pasta roles. Perceba que eu não uso as barras, vírgula, abre aspas, preciso sair da pasta src, então ponto, vírgula, e agora eu tenho que criar a pasta arquivos, então abre aspas, arquivos. Então aqui eu criei todo este caminho aí, só para a gente poder ver, eu vou dar um console.log nesse diretório, só para a gente olhar aí o nome que ele gerou. Antes eu vou voltar aquele hasEnd, só para a requisição não ficar aqui eternamente rodando, e aí eu vou clicar aqui em send, e ó, esse no caso foi o diretório real, né? O caminho real aqui do diretório que vai ser criado. Então agora eu preciso criar o diretório, vou tirar o console log aqui, e para criar esse diretório, eu preciso primeiramente verificar se ele já existe, porque se eu tentar criar ele a primeira vez antes dele existir, perfeito. Agora se eu tentar criar ele novamente, ou seja, se alguém fizer uma requisição depois que eu já criei esse diretório e ele tentar criar, vai dar uma exceção. Então primeiramente eu tenho que verificar se esse diretório já existe. Para tanto, eu lá dentro do fs vem de file system, né? Sistema de arquivos, eu tenho uma função que verifica se um determinado diretório já existe. Então, eu vou colocar aqui, if not, fs.exists, e aí eu tenho um exists e o existsync. Eu consigo trabalhar de forma também síncrona. Isso é muito interessante, porque no assincronismo, qual que é a ideia? Eu mando lá o fs acessar o sistema de arquivos. O sistema de arquivos é algo que foge do controle da minha aplicação, e aí eu teria que ficar esperando ele por meio de uma promise ou algo do tipo. Só que esse cara ele já foi depreciado, ou seja, ele existe, mas basicamente a documentação fala, não use. E aí, alternativamente, a gente tem o existsync, que é a forma síncrona, ou seja, ele vai verificar e a função só retorna depois que verificou se existe ou não. Então, se não existe, mas não existe o quê? O nosso diretório. Então, se esse diretório não existe, eu preciso criar este diretório. Então, eu vou colocar aqui fs.mkdir de novo, né? Tem o mkdir, que ele é assíncrono, e eu tenho a versão síncrona diretório. Então, se esse diretório não existir, ele será gerado. Agora, vamos expandir aqui esse for each, né? Eu não quero mais simplesmente só exibir aqui o console.log. Eu preciso de uma implementação um pouco mais complexa, eu vou abrir chaves. Chegando nesse momento, eu já tenho o diretório aqui criado, eu preciso agora salvar esse camarada. Então, para tanto, eu preciso de fazer dois processos aí. Esse hackfiles, como eu falei, ele é um objeto que dentro dele eu consigo pegar cada um desses arquivos pelo apelido dele, o apelido dele está aqui em arquivo. Vamos então pegar aqui o meu objeto do arquivo, utilizando aqui o hackfiles, abre colchetes, passando aqui o apelido do arquivo. Dentro desse objeto eu vou ter duas propriedades que me interessam. Uma é o nome real do arquivo, então mandei aqui, ó, se a gente olhar na requisição, é o 1.png, 2.png, 3.png, esses são os nomes reais dos arquivos, e tem a parte binária dos arquivos, ou seja, os dados binários mesmo, o conteúdo dos arquivos que ficam dentro de uma propriedade chamada data. Então eu vou criar aqui uma constante chamada nome arquivo, onde eu vou pegar aqui objeto arquivo, e aí abre colchetes e dentro dele a propriedade name, e eu vou pegar aqui também o conteúdo arquivo, pegando aqui o objeto arquivo novamente, e aqui eu tenho a propriedade data. Para mandar salvar agora esse arquivo, eu preciso setar o caminho para ele. A gente já tem um caminho do diretório. Então, basicamente, eu tenho que fazer um join do caminho do diretório com o nome do arquivo, porque eu quero que ele seja gravado lá no servidor com o nome real. Você pode ter uma implementação, por exemplo, onde você salva esses metadados do arquivo separadamente. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com banco de dados, eu separaria os metadados do arquivo separadamente, que são os metadados: o nome real do arquivo, o tamanho dele, o tipo do arquivo, dentre outras coisas. E aí eu criaria
geraria para um nome que vai ser salvo no server ou no banco de dados, um nome temporário, um hash, né, um MD5, alguma coisa assim. Mas aqui, como a implementação é simples, eu vou salvar com o nome real do arquivo mesmo. Primeiramente, vamos então criar o caminho do arquivo, usando aqui novamente o path. Como eu falei, eu vou aplicar um join do diretório, vírgula, nome do arquivo. Agora, basicamente, é mandar salvar. Então, eu vou utilizar aqui o fs, e aqui dentro eu tenho uma função chamada write file sync. De novo, uma gravação de arquivo síncrono. Nesse write file sync, eu tenho que passar o caminho do arquivo, vírgula, o conteúdo do arquivo, tá? Ou seja, o binário do arquivo. Antes de eu testar isso, eu só vou mandar aqui um res send arquivos gravados no servidor. Se a gente fez tudo certo, na hora que eu invocar esse serviço lá no Insomnia, tudo tem que funcionar. Estou aqui com esses 3 arquivos, vou clicar em send arquivos gravados no servidor e perceba que ele criou aqui, ó, a pasta arquivos, onde eu tenho lá o 1.png, 2.png, 3.png. Bacana, né? Bem, como eu disse, essa é uma implementação funcional mais simples, tá? Ela vai servir de base para o caso você vá implementar um serviço que vá lidar com esses arquivos de forma um pouco mais profissional, um pouco mais aprimorada, né? Como, por exemplo, salvar um banco de dados, ou você vai mandar isso para um serviço da nuvem, né? Enfim, é a base para você salvar esse arquivo em algum lugar. Espero que isso tenha sido útil para você e nos vemos numa próxima aula. Um grande abraço.